Da psicanálise para cá, a gente tem visto o surgimento de muita coisa, de muitas teorias, de muitas psicoterapias que tentam dar conta do sofrimento psíquico. Né? Então, bora lá, citar algumas tradições depois da psicanálise. A gente tem as próprias correntes comportamentalistas, a gente tem as correntes humanistas, o movimento cognitivo. Hoje tem psicoterapia para todo lado. Você sabe bem, André, também que os próprios psicofármacos evoluíram bastante. Né? Eles começaram a ser usados na década de 50. Hoje tem todo tipo de... Tem ansiolítico, tem antidepressivo, tem antipsicótico, tem remédio para tudo. Como é que a psicanálise... Por que que eu perdi meu emprego, fui deixado pela minha esposa, meus filhos não me suportam mais, eu estou numa bad desgraçada. Por que que hoje, no século XXI, eu devo abrir mão desse vasto leque de opções, algumas delas me dizendo que eu vou ficar bem dentro de um programa previamente estabelecido? Olha, Paulo, em 10 sessões você vai estar bem. Venha. Por que que eu devo abrir mão de tomar um antidepressivo que vai me deixar com a vibe massa daqui a 10, 15 dias e fazer psicanálise e lá talvez ficar a vida toda? Né? Por quê? Eu vou lhe fazer a pergunta do livro da Rudinesco. Sim, por que a psicanálise? Por que a psicanálise? Eu sei que a psicanálise é fortíssima, ela está aí. Mas eu quero ouvir a sua defesa. Tá bom. Né? Por que que eu tenho que abrir mão disso tudo para ficar num tratamento que vai durar bastante? Bom, que não tem prazo. Tá. Eu vou primeiro te dar uma resposta rápida, né, para depois fazer uma longa. A rápida é, olha, porque a psicanálise aposta numa determinada cura pela fala e que você bem dizer o seu desejo e o seu sintoma tem efeitos curativos e melhorativos na sua vida. Isso é uma coisa. Tá, mas vamos lá. Primeiro, eu não acho que se trata de fazer uma concorrência direta com os antidepressivos, por exemplo, ou com antipsicóticos ou com ansiolíticos, né? Até porque, quando a gente vai ler casos clínicos ali dos anos 70, os anos 80, os antipsicóticos salvaram muita gente, né? Certo. Tratamentos, aquelas pessoas, ajudou muita gente, né? Determinadas medicações ajudaram muita gente. Porque os psicofármacos, de um modo geral, eles substituíram práticas muito lesivas. Exatamente. Lobotomia, claro. Eletroconvulsoterapia, camisa de força. Né? Isso. Então, nesse aspecto, eu acho que o que a gente tem hoje a nível de informação propicia com que cada indivíduo possa optar e também ter algum nível de responsabilidade pelo seu tratamento. Sim. Compreende? Sim, sim. Então, por exemplo, uma pessoa, tudo bem, ela escuta um médico, né, em relação à medicação, mas ela ainda tem um poder de escolha entre tomar ou não a medicação. Mesma coisa em relação à psicanálise, à terapia cognitivo-comportamental, ou seja lá o que for, né? Porém, respondendo a sua pergunta, por que que uma pessoa deveria fazer uma psicanálise hoje? Olha, eu acho, respondendo de uma maneira bem parcial, que a psicanálise é uma alternativa dentre todas essas e nem pretende ser a hegemônica. Sim. Né? É uma alternativa para quando determinadas práticas de sugestão não funcionaram. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que está apresentando uma determinada fobia, ou ela está apresentando um medo de dormir no escuro, ou ela não consegue dormir. Então, a psicanálise propõe que, dentro daquela vida e daquela história em particular, a gente invente, né, e essa palavra é muito importante, uma solução
para aquele sofrimento que está fora dos protocolos. Primeiro, nós não vamos entender o sintoma como algo a ser extirpado de imediato, embora em muitos casos ele seja. A gente escuta muito, qualquer pessoa que tem consultório ou que está escutando, vê que essa questão de uma melhora rápida não passa de um mito. Também começa um pouco por aí. Quem se analisou, né, eu até contei aqui um pouco, comigo também foi assim, relativamente rápido, eu já tinha feito psicoterapia, né? Mas assim, psicanálise é uma alternativa dentre várias outras que vai considerar que no modo que a gente fala e se relaciona com a vida e com o mundo, tem determinadas coisas que a gente não enxerga direito ou que não consegue ler de uma maneira melhor, e a gente endereça essa fala para um psicanalista, seja ela qual for, né? Eu tô com um sintoma de insônia, tenho uma espécie de uma ansiedade crônica, um estado de alerta que não sai de mim. Então, ao eu colocar, né, ao eu depositar, destinar essa fala a um psicanalista, nós vamos tentar narrativizar essa fala dentro da sua própria história. Ou seja, o que é que isso tem a ver comigo, com o meu desejo, né? Porque a psicanálise não vai entender que, chame como quiser, os transtornos, as patologias, elas não têm uma relação comigo e com a maneira que eu me relaciono com o mundo, né? Então a psicanálise vai entender que está tudo numa espécie de dialética, né? E a gente coloca isso em questão. Por exemplo, vamos fazer aqui uma história fictícia de um sujeito que viveu até os 40 anos e ele nunca apresentou nada parecido com a depressão. Certo. Nunca. Só que aí, do nada, ele começa a apresentar sintomas de abatimento, uma fadiga, uma sensação de impotência com a vida. E esse sujeito endereça essa fala a um psicanalista. O que é que os pacientes imaginam, né? Estou falando imaginam porque isso faz parte do imaginário. Quando eu digo, olá doutor, eu sou depressivo, o que é que eu espero? Sabemos o nome da sua determinada doença, patologia ou transtorno, e agora eu vou te passar aqui um checklist, um protocolo, e você vai melhorar da sua depressão. Numa análise, a gente vai propor uma investigação. Tem algo aí que você não sabe, né, em relação a essa manifestação, e a gente vai tentar compreender para possibilitar uma mudança ou não de posição subjetiva.